Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula para o nosso canal Simplifica Professor da playlist do sétimo ano. Então aqui também é uma revisão muito importante que você vai ter da consolidação do conteúdo que nós falamos o tempo todo. Então eu quero que você fique bem atento a essa aula porque ela é de suma importância. Ela é uma aula base, aula introdutória deste conteúdo para que você entenda números primos, números compostos, múltiplos e divisores, MMC e MDC. Então, estamos aqui com o nosso conteúdo aqui do lado de cá, às vezes virem para cá, para poder seguir a sequência lógica aqui, do planejamento da aula, e o quadro todo aqui para a gente poder utilizar com as nossas canetas mágicas. Então vamos lá, pessoal. O que você tem que entender primeiro? Vamos começar com este carinha aqui, ó. Eu preciso entender os números primos e os números compostos. Você nunca pode esquecer isso, tá? Então vamos lá. Quais são e quem são os números primos? O conceito é muito básico. O conceito é: números primos são aqueles números que dividem por um e por ele mesmo. Somente esses dois pontos. É o número que divide por um e por ele mesmo. E nós começamos os números primos sempre com o nosso amigo 2, que é o único par também, porque ele só divide por um e por ele mesmo. Às vezes me perguntam, e o número 1? O número 1 só divide por um. Aí por ele mesmo. Então existe uma discussão universal no mundo todo se o 1 entra como primo ou não. Nessa nossa sequência, o número 1 não entra como primo, tá bom? Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim por diante. Então, números primos são os números que dividem por um e por ele mesmo. Não se esqueça disto. Consolide, joga aqui na cabeça e quando você ouvir falar deste nome específico, que é o que nós trabalhamos aqui na nossa metodologia Simplifica Professor, que é matemática pelos nomes específicos, você vai então entender. Números compostos são aqueles que dividem por mais, números. Então, são todos aqueles números que dividem por um, por ele mesmo e por um outro, pelo menos 3. Então, todo número que divide 3 vezes por um, por ele mesmo e por um outro número, este é um número composto. E aí, no conjunto dos números reais, vários números vão entrar dentro desse número composto, tá? E aí nós temos a nossa teoria de conjuntos naturais, inteiros, racionais, reais e assim irracionais e assim por diante, beleza? Então, primeiro passo é entender os números compostos e os números primos. Guardou isso? Beleza. Antes de irmos para o MMC e o MDC, que são nossos amiguinhos lindos, queridos, que você vai cair na sua prova. Tem prova de concurso caindo isso aqui. Tem várias questões. Você vai usar MMC e MDC em toda a sua carreira estudantil. Não tem escapatória. Você vai utilizar. Beleza? Então, vamos entender o que são múltiplos e o que são divisores. De novo, gente, é um conteúdo introdutório, aula base do sétimo ano. Tá? Então, por isso que eu estou numa pegada básica para entender o conceito e aí sim consolidar o conteúdo. Como que eu faço para consolidar este conteúdo? Muitos exercícios. Pós a aula, no próximo vídeo, vamos fazer uma bateria de exercícios que envolve esses conceitos que nós estamos trabalhando. Se você não fizer 50, 100 exercícios na mão, sem calculadora, sem auxílio de tecnologia e assim por diante, você não vai ter sucesso na sua jornada, beleza? Fique atento a isso. Ótimo. Então, vamos lá, professor. O que são múltiplos? Gente, eu vou pegar o número a partir do número 2, tá? Então, eu quero descobrir quais são os múltiplos de 2. Então, passando pelo número de 2, basta eu multiplicar ele por 2 também. Então, é 2 vezes 2, 4.
4 vezes 2, 8. Todo número que nesta sequência é acrescido de 2 números, então eu tenho essa sequência. Aqui eu pus 2, 4, 8, porque eu estou multiplicando por 2. Mas é o 2 multiplicado por... aqui tem o 4, tem o 2, tem o 4. Deixa eu só corrigir aqui. Tem o 6, tem o 8, tem o 10, tem o 12, tem o 14, tem o 16 e assim por diante. Então, eu estou nessa minha sequência somando, agregando cada próximo número 2. São os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 9 e assim por diante. Os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? Então, vou fazer a mesma ideia. Vou pegar o 3 e acrescentar de 3 em 3 em diante. Todos os múltiplos são assim que funciona, tá? 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, infinitamente, tá? Então, a ideia de múltiplos é você pegar o número e acrescentar ele na sua sequência, aumentando ali a partir daquele número que você iniciou nessa sequência dele aí, beleza? Assim funciona com 5, com 7, com 8, 9, 10 e assim por diante. Quando cair para você qualquer coisa deste nível, você vai entender o que são múltiplos. Já os divisores, eu vou escolher um número qualquer, né? Vou pegar aqui o 18 e vou descobrir quais são os divisores. Como que eu descubro os divisores? É como se eu fosse fazer uma divisão normal, tá? Uma divisão normal. Todos os números que dividem, ou deste número, onde é que está os múltiplos, onde ele aparece. Beleza? Então eu sei que, vamos pegar aqui e fazer uma situação aqui, tá? Então eu sei que o 2 divide 18, então o 2 é divisor de 18. Eu sei que o 3 divide o 18. O 4 divide? Não. O 5 divide? Não. Eu sei que o 6 divide o 18. O 7 divide? Então, essas tentativas de saber quais números vão dividir o 18. Então, o próximo aqui é o 9 e, finalmente, ele mesmo. Tá? Então, esses são os divisores do 18. Basta eu pegar e ver todos os números que dividem ele. Vamos fazer outro exemplo? O 15. Vamos fazer o 15. Quais são os divisores do 15? Eu quero descobrir todos os números que o 15 vai dividir ele dentro daquela minha sequência numérica, tá? De 0 a 9 e também os outros números que já falei nas aulas aqui, como que é a base que nós trabalhamos. Então, o primeiro número, o 2 divide o 15? Não. O 3 é o primeiro número que divide o 15. Certo? Qual que é o próximo número que divide o 15? O 5. O 5 divide o 15. Tá? E qual que é o próximo número que divide o 15? O 6. O 7, o 8, o 9, 10? O próprio 15. Aí eu fecho o ciclo, né, dele aqui, de quais são os divisores de 15. Então, gente, eu não coloquei o 1 aqui, tá? Mas o 1 divide todos esses números. 18 divide por 1, o 15 divide por 1, tá? Então, dentro dos múltiplos e divisores, é assim que eu descubro. Existem várias outras formas, só que nós vamos fazendo nessa regra. Você pode colocar qualquer número e ir fazendo esta sequência que você não vai esquecer e vai descobrir quais são os divisores. Lá no futuro, quando você chegar no ensino médio, quando você aprender PA, quando você aprender também outras sequências numéricas, então vamos ter outras formas de calcular esses números de divisores para números muito grandes. Porque se eu pegar um número muito grande, nossa, se eu ficar dividindo todo, eu vou ter muito trabalho. Mas, na base, neste princípio, você tem que seguir esta sequência. E aqui, vou apagar os nossos divisores aqui, e você já está copiando aí no seu caderno de resumo.
nós vamos então introduzir esses carinhas aqui. Quem que é o MMC, mínimo múltiplo comum, e quem que é o MDC, o máximo divisor comum. Conteúdos importantes na sua jornada estudantil. No 7º ano você aprende a base de como que isso funciona e vai avançando. A primeira coisa que eu quero te falar é que o MMC ele é muito utilizado para operações com fração. Por quê? É o mecanismo, o MMC é o mecanismo que eu vou utilizar para igualar denominadores. Lembra daquela teoria? Eu só posso somar e subtrair fração se os denominadores forem iguais. Isso é muito importante e você vai usar demais na sua jornada. Então, operações com frações, principalmente na soma e na subtração. Então, na soma e na subtração, você vai usar demais esse cara que é o MMC. Que é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Eu vou igualar os denominadores e vou operar. Tem o nosso aqui só para operações com frações. Tem a aula nossa aqui na playlist só de operações com frações. Se você tiver na dúvida, volta lá, assiste o vídeo, assiste a nossa aula e você vai ficar aí feliz e contente. Tá? Agora, se eu tenho dois números aqui, 20 e 30, e eu quero saber quem que é o MMC entre eles, quem que é o MDC entre eles. Aí, os múltiplos e divisores vão vir importantíssimo agora, porque eu vou ter que decompor em fatores primos. E aí entramos com outra questão, tá? Entramos com outro conteúdo, que é a decomposição em fatores primos. O que é isso, professor? Eu vou te falar o que é isso aqui agora. É o ato, já temos uma aula só sobre decomposição de fatores primos, tá? Em nossa playlist também já temos uma aula sobre isso, mas ele é importantíssimo porque eu só consigo resolver o MMC e o MDC fazendo decomposição em fatores primos, descobrindo quem que são os múltiplos e também quem são os divisores destes números. E aí aplicando a regra do MDC e do MMC. Vem comigo aqui, tá? Então, o que é decompor em fatores primos? Vamos pegar o 20 e vamos fazer a decomposição. Eu quero descobrir todos os números, tá? Que vão dividir o 20 ali nessa decomposição em fatores primos. E ao decompor em fatores primos, eu vou dividindo pelos primos, que são esses carinhas aqui. Eu vou dividindo pelos números primos, né? Enquanto for possível, eu vou dividindo pelo primo na sequência. Então, eu vou começar com o 2. Meu primeiro número primo é o 2. Eu vou começar com ele. Então, eu vou dividir esse número por 2 e vou descobrir qual que é o valor dessa divisão. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. Preste bem atenção nesses detalhes, tá? Então, peguei o 20, dividi pelo primeiro primo, que deu 10. Aí eu vou perguntar, este número divide por 2 novamente? Sim, porque ele termina em par. Então, números que dividem divisores de 2 são números que terminam em par. Todo número par vai ser divisível por 2. Então, regra de divisibilidade aqui nesse ponto é fundamental. Se você tem dificuldade, tem uma aula nossa no canal sobre regras de divisibilidade. Corre lá e assiste, tá? Então vamos pegar e vamos dividir por 2 novamente. 10 dividido por 2, 5. Ótimo. Agora eu vou observar se o 5 divide por 2, que é o primeiro primo. Não é porque 5 é ímpar, então ímpar não divide. Aqui tem que dividir de forma exata, senão não dá certo. Vou para o próximo primo. Qual que é o próximo primo? O 3. O 3 divide 5? É divisível por 5? Não. Porque o 3, nos múltiplos de 3, eu tenho esses caras. Então, nos múltiplos de 3, quem vai ser divisível por 3 são esses caras. Então, 1
é o caminho do outro. Um é caminho do outro. O divisor é caminho do múltiplo. O múltiplo é caminho do divisor. E assim por diante. Então, o 3 não divide, vou pelo 5, próximo primo. Vou tentando todos os primos até chegar no número 1. A nossa meta aqui, ó, a meta da decomposição, vou colocar aqui, ó, da decomposição, é chegar no 1, no número 1. Tá? Então, essa é a nossa regra aqui, a nossa meta da decomposição. Então, eu não cheguei no 1 aqui ainda. Esse lado de cá, eu tenho que chegar nessa meta aqui da decomposição, que é o número 1. Então, o 2 não dá, o 3 não dá, vamos dividir esse cara por 5. 5 dividido por 5, 1. Opa! Chegou no número 1, nossa meta da decomposição. Ótimo! Então, a minha decomposição acabou. E agora eu vou escrever o número 20 em fatores primos. Então ele é o quê? 2 vezes 2 vezes 5. Então essa é a forma de escrever o número 20 decomposto. Ou também eu posso juntar, como tem repetido, 2 elevado a 2 vezes 5. Já fizemos a aula de potência, tá? Nessa altura do campeonato, e aí também tem aula sobre isso aqui no nosso canal. Então, isso aqui, beleza? Então, esse é o decomposição. Agora vamos decompor o 30. Eu quero decompor o número 30, tá? Para depois a gente discutir o MMC e o MDC. Beleza. Poderia ter decomposto os dois ao mesmo tempo, mas ainda não é o nosso objetivo. Ótimo. Então vamos pegar o 30 e vamos dividir. É par? É. Então ele pode dividir por 2. Se ele é par, eu consigo dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. 15 é par? Não, 15 é ímpar. Então o 2 não vai servir pra gente. Vou para o próximo primo. Vou descobrir se o 15 é divisível por 3. Eu posso vir aqui nos múltiplos de 3 e ver se o 15 está lá. Olha o 15 lá. Então quer dizer que o 3 é múltiplo de 15. Outra forma de descobrir, basta você somar os algarismos. 1 mais 5. 15 não são 2 algarismos? 1 mais 5, 6. 6 é um número divisível por 3, então aquele número também é divisível por 3. É uma regrinha que está aqui na regra de divisibilidade no nosso vídeo. Então 15 por 3, 5. 15 por 3, 5. Tá? E aí, o 2 não dá, o 3 não dá, só pode ser o próximo primo, que é o 5. E aí 5 dividido por 5, 1. Oba! Chegou na nossa meta da decomposição, que é chegar no número 1. É chegar no número 1. Então chegou, vou escrever esse número. Este número decomposto é 2 vezes 3 vezes 5. Como não tem ninguém repetindo, eu escrevo assim, sem potência, sem nada. Beleza? Agora eu quero que você venha comigo para entender o MMC e o MDC. Para isso eu vou precisar apagar essa nossa operação aqui. Então esse mapinha mental é importante. Tira print, guarda, anota, toma essas anotações para que a gente possa ser feliz e contente. Para que eu possa descobrir tanto o MMC e o MDC, eu vou decompô-los ao mesmo tempo. Eu vou decompor os dois números, ou os números que aparecer para mim na minha questão, ao mesmo tempo, para que eu possa entender quem é quem do MMC e do MDC, tá? Pulo do gato, não perca essa explicação, porque ela é fundamental. Vamos começar com o primeiro primo, porque tem número par. Então dá 2, dá 10 e dá 15. Já fiz eles aqui, mas vamos fazer de novo que a gente vai treinando. Tem número par? Tem, então dá por 2 de novo. Aí eu divido quem é possível e repito quem não dividiu. Olha o 15. 15 dividiu por 2? Não. Ah, professor, mas dá 7,5. Não, nesse caso de decomposição só pode divisão exata. Não pode outra divisão. Beleza. Ótimo. Agora
vamos para o próximo primo, né? Dá por 3? Dá. O 15 dá por 3, então eu tenho que fazer. Vou repetir o 5, que não é divisível por 3, e o 15 dividido por 3, 5, certo? E vou para o próximo primo, que é o 5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Pronto, cheguei na meta do 1, todo mundo aqui dá 1 e concluí a minha decomposição. Ótimo. No MMC, agora estamos falando do MMC, eu vou pegar e vou multiplicar todo mundo. Vou pegar e vou multiplicar todo mundo. Então, o M, não vou escrever aqui não, tá? Vou escrever separado aqui, para a gente poder... E no MDC também vamos fazer aqui, só que o MDC é outra regra. No MMC, só multiplicar todo mundo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá? Falei que não ia pôr aqui. Então, o MMC entre 20 e 30 é 60. E o MDC? O MDC, você vai observar quais números, quais desses fatores primos dividiu os dois números ao mesmo tempo. Tem uma aula nossa aqui de MDC, uma outra aula, que explica isso com mais detalhe. Aqui nós estamos indo numa geral para o 7º ano. Então, no MMC eu multiplico todo mundo. No MDC eu vou ver quem que ele dividiu ao mesmo tempo. Vou vir aqui e vou verificar se o 2 dividiu o 20 e o 30 ao mesmo tempo. Dividiu? Ótimo. Então ele entra aqui. 2 vezes. Aqui ele dividiu? Não, só vai entrar o número que dividiu os dois ao mesmo tempo. Então o 2 não entra. O 3 entra? Também não, porque o 3 não dividiu os dois ao mesmo tempo. Certo? O 3 dividiu o 15, mas não dividiu o 5. O 2 dividiu o 10, mas não dividiu o 15. E o 5 dividiu os dois ao mesmo tempo? Sim, então ele entra. Então, a diferença do MMC e do MDC é essa. E aí, você nunca mais vai errar na sua vida, porque estamos no canal Simplifica Professor. Então, eu vou pegar aqui o 5 e vou descobrir que o MDC de 20 e 30 é 10. Enquanto o MMC multiplica todo mundo, no MDC vou multiplicar quem dividiu os números, 2 ou mais números, ao mesmo tempo. O divisor, o fator comum, o fator primo, que na decomposição aqui, que dividiu os dois números ao mesmo tempo, é parte do MDC. Beleza? Então, pessoal, na aula de hoje, números primos é aquele que divide por 1 por ele mesmo. Números compostos são os que divide pelo menos de 3 em diante, que são os múltiplos e divisores, que vários números têm. Tá? Falamos sobre MC e MDC, múltiplos e divisores, decomposição e fatores primos, qual que é a meta, tá? E o MMC é muito usado em operações com frações, por causa de igualar os denominadores comuns, que é muito importante, e o MDC também vai ser importante aí em várias questões que vai aparecer para você. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou, curta o canal, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas e deixa comentário. Tem exercício? Tem lista de exercício para fazer? Tem trabalho de matemática para fazer? Manda para a gente a foto nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, que está na descrição do canal, para que a gente possa, então, responder para você aí, como muita gente tem feito aí do Brasil inteiro. Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.